Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar como foi trocar o iPhone X pelo S10 Plus de 1TB e 12 de RAM. Vou explicar os motivos da troca e vou mostrar como que está o processo de adaptação para esse aparelho depois de 2 anos, praticamente 2 anos, 1 ano e meio aí, usando o iPhone X como aparelho principal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então foram 12 meses, né? A primeira perna de uso, depois praticamente mais 1 ano e... acho que no total deu 1 ano e meio já, caminhando para 2. Esse aparelho aqui é o iPhone X. Eu não troquei pelo aparelho do ano passado e já estamos chegando na próxima troca. Então eu consegui aí ficar 2 gerações com o aparelho, tá indo para a terceira, aí vou ver se eu faço a troca ou não, talvez nem vale a pena, talvez seja mais interessante esperar pelo 11, mas eu acabei sentindo necessidade de fazer a troca. Primeiro ponto que bateu aí a necessidade, a câmera, tá? Eu gosto muito da câmera do iPhone, principalmente para stories, sai com uma qualidade melhor, sai mais fluido do que o Android, é fato, mas na viagem que eu fiz esse ano, eu senti falta desse sistema, né, de ter a terceira lente para tirar fotos widescreen. Então foi a primeira coisa que eu senti falta e pegou um pouquinho para mim o uso. O segundo ponto que me fez sentir falta está relacionado ao próprio uso do aparelho. Eu estava fora do país e não conseguia, por exemplo, ver nem os gols eu conseguia ver do jogo do Brasil. E aí o que acontece? Com o iPhone eu não tive como fazer isso de maneira alguma, com o Android foi um pouco mais fácil. Coloca uma VPN, tem aplicativo, caso você não consiga ver nos sites, então foi um pouquinho mais fácil. Então é aquela história da liberdade do Android, você acaba fazendo mais coisas e é mais interessante. O sistema está bem fluido, está bem interessante. A tela vindo até aqui em cima está sensacional, está bem legal. Parece um aparelho bem mais novo, até olha a diferença. A tela tem um aproveitamento bem maior mesmo. No bolso, eles ficaram até que bem parecidos. Ó, vou colocar aqui para ver a diferença de tamanho. Não é tão grande assim, ó. Então tem um pouquinho maior. Obviamente o iPhone ainda fica mais confortável no bolso, mas tem aqui, não dá um dedo de diferença, né? Tá meio dedo, então não dá nem para reclamar. Quanto à performance dos dois, a performance está excelente, mas aqui eu ficava mais limitado no quesito memória interna. Você sabe que eu instalo muita coisa para teste por conta do meu trabalho. Aqui eu fico normalmente com metade da memória livre. Aqui eu tô com 1TB e tô com 12 de RAM, então assim é um monstro esse cara aqui. Outra coisa, é legal ter no aparelho principal a possibilidade de uso do modo DeX e também o Linux, caso seja necessário. Então, o que eu achei interessante no Android? A possibilidade de usar coisas que normalmente não são tão simples no iPhone. Então, por exemplo, putz, eu queria espelhar na TV. Aqui é muito mais fácil espelhar na TV. Aqui eu não conseguia. Aqui sem um Apple TV ou sem, por exemplo, um Chromecast, eu não conseguia espelhar na TV. Aqui estava bem mais fácil. Se você tem um screen share aí da vida, em qualquer TV você consegue espelhar. Então, na viagem foi muito mais interessante, no final das contas, ter esse aparelho como principal, porque ele me ajudava bem mais. Esse eu estou falando do Note 9, né? Não é exatamente esse, mas falando de Android. Ele seria bem mais fácil e aquela história, toda vez que eu ia tirar uma foto, estava baixa luz, eu tinha que pegar o Android, eu tinha que guardar o iPhone. Então o iPhone era o principal, mas quando eu precisava tirar uma foto, ou precisava ver alguma coisa na TV, eu precisava espelhar, eu precisava fazer, sabe, várias atividades que eu precisava fazer, não rolavam nele. Então eu acabei optando por voltar ao Android como celular principal. Agora, tenho algumas perdas, óbvio, não dá para ser tudo perfeito. Primeira perda, aqui eu estou usando para quebrar o galho, né, a pulseirinha, a Fit E, mas realmente eu fiquei sem a possibilidade de usar o relógio. Então aqui, quando
eu vou para academia, eu posso até levar esse aqui. Na semana de trabalho, eu posso levar ele até e levo muitas vezes, né, todos os dias, para ser sincero. Eu sempre ando com os dois aparelhos, mas aí se eu estou com os dois, o relógio vai rolar. Quando eu saio para almoço, eu não vou sair com os dois, eu saio com um só. E aí o relógio não vai rolar mais. Então assim, eu vou ter que, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que migrar para o relógio da Samsung. Eu vou ter que achar uma opção da Samsung e vou ter que migrar. Então essa é uma perda que eu estou sentindo, que está assim meio complicado. Uma coisa interessante, só que vale a pena comentar, esse aparelho aqui, ele tem um áudio melhor em ligações. Não me pergunte por quê, eu não sei explicar tecnicamente, mas enfim, não sei se até o próprio tamanho dele, isso aqui, essa parte do microfone fica mais próximo da boca, eu sei lá. Mas o fato é que o áudio dele, quando você está fazendo uma ligação, é melhor. As pessoas te ouvem melhor nesse aparelho do que no iPhone. Fone de ouvido, eu estou usando os Buds, né, da própria Samsung, então estou bem, não tenho, já estava usando os Buds com esse cara aqui, então continuo usando, só que agora aqui, numa boa, não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. Aqui eu consigo usar teclado, aquele teclado e mouse de uma forma bem mais fácil, bem mais tranquila. O controle para game eu também consigo usar aqui, e aqui não, é sempre mais complicado. Então aquela história, adoro o iOS, acho ele super estável, vou continuar usando, só que agora como segundo aparelho, pelo menos por uma temporada. Aqui é o que eu falei, só nessa conversa, nesse papo rápido, já deu para perceber que eu tenho vantagens bem interessantes, né? Como poder usar teclado e mouse sem nenhuma grande frescura, poder usar um controle de game também sem nenhuma grande frescura, e assim, tem várias coisas que eu consigo fazer sem muita história, tá? Aqui eu tenho 1 TB, que é muito mais memória, mas ainda assim consigo colocar um cartão de memória, eu estou com um cartão de 128 nele, então assim, dá para fazer muito mais com esse aparelho. E aquela história, um outro ponto interessante que vale a pena ressaltar é a falta de novidade no iOS. Eu gosto muito, sempre vou falar isso, eu não tenho preconceito nenhum com o sistema operacional, nem com Windows, nem com Mac e nem com Android e iOS. Mas uma coisa que vale lembrar, o que acontece nesses dois aparelhos? O sistema operacional da Apple, ele muda muito pouco. Então, basicamente, a sensação é de que eu estou utilizando um aparelho de 5 anos atrás, tá? Mais rápido, com algumas outras funções, mas de 5 anos atrás. Aqui, o que acontece? Eu consigo acabar me programando para trocar, porque tem novidade, para trocar de Android todo ano. Então, assim, faz muito mais sentido, principalmente para o meu trabalho, principalmente para o canal, eu usar Android, que eu consigo trocar todo ano, do que o iPhone, que eu troco cada 2, cada 3 anos, e mesmo assim, algumas vezes nem justifica a troca pela falta de novidade. Então, também esse fator novidade acabou me levando aí para o S10 Plus. Então, é isso. Os motivos da troca foram esses que eu comentei. As perdas, acho que a maior perda com certeza é a possibilidade de uso do relógio, que eu vou ter que repensar, vou ter que ver como é que eu resolvo esse problema, mas de resto, assim, eu acho que foi bem acertada a escolha de voltar para o Android, claro, mantendo o iOS por perto, e aquela história, né? Vou testando os stories, por exemplo, que eu não tenho tanto hábito de fazer, mas vou testando os stories aqui no Android, mas posso fazer quando eu quiser, quando tiver vontade, os stories também no iPhone. Então não vou ficar totalmente na mão, eu consigo variar, né? Eu consigo caminhar para um lado ou para o outro, caso seja necessário. Mas o chip principal hoje está aqui no S10 Plus. Tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.